Pronto, agora sim. Acho que agora está gravando, está valendo. Está valendo a partir de agora, né? Pois bem, pessoal, seja todo mundo bem-vindo a essa nossa retomada, tá? Estamos aqui para a nossa semana 2, mas é a nossa primeira aula, né? Semana 2 do módulo 3, estamos reiniciando os nossos estudos, tá? E eu preparei um material que ele vai ser, ao mesmo tempo, uma revisão do que nós já estudamos e vai ser uma orientação para uma atividade avaliativa que nós vamos fazer para fechar a primeira unidade, tá? E é um exercício que é muito semelhante ao que nós estamos fazendo, que é o que eu mais quero que vocês consigam fazer, não é ainda, pelo menos, decorar as regras que os livros gramaticais, né, as gramáticas trazem. Isso vocês vão fazer em outro momento. O que o IF quer que eu trabalhe com vocês e leve vocês a aprender, a conseguir fazer, é uma reflexão, é assim que o IF chama, vocês podem anotar isso, tá? Uma reflexão sobre os processos de categorização. Eu, quando vejo isso prescrito para eu trabalhar isso com vocês, eu penso assim, eu quero que os estudantes, dentro do que o IF delimitou para o segundo ano, consigam olhar para um texto e perceber partes daquele texto que recebem certas classificações. Que partes são essas? Para nós hoje vai ser os substantivos, os nomes das coisas, os verbos, né, que são palavras que indicação, estado, fenômeno da natureza, tá? E que situam, né, em quem está falando, ou sobre o que se está falando, e situa as coisas no tempo, né? Isso é a característica dessas palavras, que se chama verbo. E vou querer que vocês percebam a parte daquilo que eu digo, que é sobre o que eu falo. Isso tudo a gente já estudou em sala de aula, já viu exemplos, mas já faz muito tempo, então eu preparei um material de retomada, de revisão disso, e nós vamos ver agora com bastante calma, né? Além dos complementos que alguns verbos exigem, dos complementos que alguns nomes exigem, tá? E isso a gente conversava já há tempos, e eu relembro agora, que eu destaco como algo importante, não só porque esse tipo de conteúdo é cobrado quando a gente vai fazer uma prova, né? Aí é importante para a vida profissional, acadêmica, vocês vão fazer um concurso, isso é cobrado como conhecimento da língua, que exige, né, que quem passa pela escola, enfim, tenha, né, esse conhecimento, mas ele ajuda também a gente a ler melhor, muitas vezes. Vocês vão ver hoje que quando a gente sabe identificar o sujeito, a gente descobre uma coisa no texto. E é o que eu vou mostrar a partir de agora, compartilhando esse materialzinho aqui que eu preparei para a aula de agora com vocês, tá? Eu peço que vocês me digam, por favor, se estão conseguindo ver direitinho, porque já aconteceu de eu dar a aula todinha sem usar a tela o máximo que eu podia e ninguém disse nada, entendeu? Aí eu vou colocar aqui o zoom o máximo que eu possa. Estão conseguindo ler aí direitinho, gente? Quando vocês forem rever a aula, vai dar para acompanhar? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, né? Então, tópicos a serem estudados, reflexões sobre os processos de categorização. Isso é o geral. Aquela forma que eu vinha trabalhando com vocês, eu mudei completamente. A minha ideia é de trabalhar tudo de um bimestre 2, todas as categorias, e depois a gente ficar só em texto literário, lendo, discutindo. Eu mudei, porque eu vi que era melhor para o aprendizado de vocês, para o conforto de vocês, tá? Então eu vi que é melhor a gente passar essas 7 semanas em que nós estaremos estudando categoria por categoria, e estudando a cada semana um certo tipo de texto literário, tá? Na segunda parte da aula vai ser conto, tá? O conto gótico. Uma introdução com conto popular, mas a gente vai tratar de conto gótico. Então, quando eu sei categorizar as coisas, a gente já sabe, né? Vou só relembrar. Eu desenvolvo minha inteligência. Então, existem diferentes tipos de espécies marinhas. Se eu tenho na minha cabeça já, digamos assim, uma estrutura, uma organização que sabe categorizar, eu vou conseguir, ao estudar seres marinhos, saber categorizá-los com mais calma, estudar a fauna, a flora, aquática, enfim, tá? O mundo microbiológico, né, que tem a ver com as espécies. Então, tem algo a ver com linguagem também. A gente vai estudar categorias, mas, obviamente, que não é biológica, né? É categoria linguística. E, olha, por exemplo, aqui, 2 categorias que quem estuda a língua portuguesa se depara
para tentar compreender a categoria dos nomes, que nós vamos ver uma hoje, a de substantivos, e a categoria dos verbos, que nós vamos também tocar hoje aqui, certo? E uma outra, outro tipo de relação que estabelece mais duas categorias, digamos assim, são o de sujeito e de predicado, certo? Dentro de sujeito e predicado estarão aqui nomes, estarão verbos, é isso que nós vamos ter aqui uma espécie de revisão e, como já faz tempo, né, também introdução. Então, agora, de maneira mais objetiva, de maneira mais prática, não vou falar hoje de complementos nominais agora, não, pelo menos. Eu quero mostrar para vocês isso aqui, olha. Sujeito e o predicado. O sujeito, a gente viu esse conceito em sala, vocês receberam o material, vão lembrando. O sujeito é a parte da frase relacionada com sofrer ou praticar aquilo que o verbo da frase expressa. Tá? O sujeito é a parte da frase sobre a qual se diz algo. E o sujeito é a parte da frase com que concorda um certo verbo lá que vocês vão encontrar. Professor, isso está muito teórico. A parte sobre a qual eu digo alguma coisa, a parte que tem um verbo que combina ali, que concorda, como assim? Mostra um exemplo. Pronto. Está aqui um exemplo que eu trouxe em especial para essa aula, vou mostrar aqui um zoomzinho melhor, para ficar mais fácil de ver. Isso é um conteúdo que a gente já estudou, estou revisando, tá? Olha, o que eu quero que vocês percebam é o seguinte. Deixa eu fazer aqui uma... depois, no intervalo, a gente conversa sobre chamada. No intervalo que eu digo daqui a pouco, quando eu terminar aqui. Pessoal, olha, então foquem aqui, certo? Nessa frasezinha que vocês podem copiar aí, dá tempo, tá? Minha aula vai ser bem compassada para dar tempo, para vocês copiarem, se for o caso. Ou para vocês, pelo menos, irem atentando para depois no YouTube copiar. Deixa eu mostrar, olha. Primeiro que tudo, eu recomendo que vocês olhem nos canais do YouTube, quantos vocês quiserem, o que vocês quiserem sobre esses termos, né? Que nós estamos estudando aqui, essas categorias de termo. Então, o que eu quero que vocês aqui, uma revisão de tudo que a gente já estudou e de coisas que vocês até estudaram no primeiro ano, no ensino fundamental, certo? Aqui eu tenho como se fosse, eu vou tratar isso aqui como se fosse um parágrafo, tá? Faz de conta. Aqui é uma frase atribuída a Martin Luther King Jr., o grande líder do movimento dos direitos civis nos Estados Unidos. Então, o que eu quero que vocês percebam é o seguinte, faz de conta que isso aqui é um parágrafo, certo? Um parágrafo. Onde tem um ponto é porque termina um período. Então, aqui começa um período e aqui termina outro período, certo? Aqui começa um período e aqui termina outro período. Então, nós vamos ler dois períodos. Em cada um desses períodos, vocês vão copiando aí a frase, já dei tempo para vocês fazerem isso, tá? Vocês vão ter uma relação aí muito clara da parte sobre a qual eu falo e da parte que eu digo alguma coisa sobre essa que eu falo. Então, veja, essa parte inicial aqui, olha, pessoas oprimidas, isso aqui é o sujeito. Veja que está no plural, pessoas, não é só uma, é mais de uma, e é sobre quem eu falo, sobre o que eu falo, tá? Está lá na terceira pessoa, tá? E aqui, olha, o verbo poder se relacionando diretamente com o sujeito pessoas. E o que vem aqui depois, tudo isso aqui é o que se chama de predicado. É alguma coisa que eu digo sobre o sujeito. Compreendido? Tudo tranquilo? Ok? Então, quando eu digo alguma coisa e eu uso um verbo, pelo menos um verbo, eu digo que essa coisa que eu disse na escrita ou na fala é uma oração. Então, aqui está aqui o verbo. Essa palavra ela tem a função de colocar o que eu estou dizendo no tempo, está aí no presente, né? E ela está situando. O que eu estou dizendo é sobre quem eu falo. Então, essa é a função do verbo. Tá? Então, pessoas oprimidas é o sujeito, não podem permanecer oprimidas para sempre. Tá? Essa relação que eu quero que vocês percebam. Tudo bem até aqui, gente? Tudo tranquilo? E olhe, por exemplo, aqui, o que seria então um substantivo? Aqui é o sujeito, né? Essa parte aqui todinha. Pessoas oprimidas. Isso aqui é o sujeito. Agora aqui um exemplo de substantivo, já que eu dei um exemplo de verbo. Aqui pessoas, olha.
Pessoas é um substantivo. Vou colocar um SBS. SBS é um substantivo. SBT é um substantivo. Certo? É o nome de se dá a seres humanos, né? Enfim, é o nome de alguma coisa, é um substantivo. Isso tudo a gente já estudou. O que vem depois de podem, ou inclui, ou podem, é o todo. Se você está me perguntando se é o predicado é essa parte que eu estou marcando aqui de verde todinha, até o final. Não foi sujeito, é predicado. O não também, porque o não se relaciona com podem. Certo? Então, olhe, o anseio pela liberdade eventualmente se manifesta. Então, qual é o sujeito aqui em o anseio pela liberdade? O que é o sujeito? Qual é a parte sobre a qual eu digo algo? Qual é a parte que se relaciona diretamente com o verbo? Tá? Então, é exatamente essa parte aqui, olha. O anseio pela liberdade. Isso tudo aqui vai ser o sujeito. O anseio pela liberdade. Isso é o sujeito. SJ, eu vou colocar assim, tá? SJ. Isso aqui é o sujeito. Copiem aí para vocês terem esse esquemazinho básico para resolver a atividade bem facilzinho. E eventualmente se manifesta, isso aqui é o predicado. É o predicado. Eventualmente, eu vou colocar, chamar de PD, o predicado. Eventualmente se manifesta. Esse eventualmente se relaciona com o verbo. É a maneira como a manifestação se dá, é eventual, não é certeza, não é o tempo todo, em algum momento vai acabar ocorrendo, certo? Agora veja, olha, anseio é o nome de uma coisa que a gente sente. Isso é um substantivo. Liberdade, né? O nome, como é que a gente define liberdade, né? É o nome que se dá a uma condição de alguém ser livre, né? Então isso aí é um substantivo, é um nome de algo também, certo? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Isso a gente já estudou, mas eu estou tratando como se a gente nunca tivesse estudado. Certo? Beleza? Então, o anseio pela liberdade é o sujeito, eventualmente se manifesta. O verbo manifestar aqui, olha, está no presente e é o anseio, é aquilo sobre o que eu falo, está na terceira pessoa. Não é no eu, não é com quem eu falo, certo? E oprimidas. É uma ótima pergunta, Sérgio. Esse oprimidas funciona como o quê? Pronto, vocês vão estudar isso com detalhes no próximo ano, no próximo programa, tá? Porque isso aí é uma característica que você tem aí ao núcleo do sujeito, né? Pessoas. Agora, pessoas, como é que seria desenvolvido, né? Pessoas que sejam oprimidas, pessoas que estão oprimidas. Então, isso é conteúdo que vocês vão ver no próximo programa, tá? Para nós aqui, entra como essa característica do sujeito, mas vai ser para nós aqui o todo, sabe? Pessoas oprimidas. Esse oprimido é uma característica aqui, é um atributo desse sujeito aí, certo? E aí fica essa dualidade. É verbo ou é um adjetivo? Tá? Mas aí você depois vai ver que é uma oração reduzida que está aí funcionando como um predicativo, não é o tópico que a gente está estudando agora, certo? Então eu vou mostrar a frase aqui por último, para a gente passar para o segundo momento desse estudo nosso aqui de sujeito, predicado, nome. Está aqui de novo, olha. Pessoas oprimidas não podem permanecer oprimidas para sempre. O anseio pela liberdade eventualmente se manifesta. Então, pessoas oprimidas, isso tudo aqui é o sujeito. Isso tudo aqui é o sujeito. E não podem permanecer, isso aqui é o verbo diretamente ligado com o sujeito. Certo? E isso tudo que vem depois aqui é o predicado. O predicado. Certo? É esse padrão que tem que ficar na cabeça de vocês. Deixa eu dizer, quando vocês forem escrever, vocês têm de conseguir deixar de modo claro, límpido, transparente, fácil de identificar para o seu leitor, a cada período, a cada parte do seu parágrafo que você termina com um ponto, você tem de deixar claro para o seu leitor qual é o sujeito e qual é o predicado. Entende o que o IF quer que a gente faça? Reflexão sobre os processos de categorização ou sobre as categorias, enfim.
cada parte da minha oração eu posso dividir. Uma parte eu chamo sujeito, outra parte eu chamo predicado. Vocês já sabem que depois vai ter subpartes, né? Que a gente já estudou, não vou revisar agora, tá? Agora, por que isso é importante? Uma das importâncias é isso, para dar clareza, para dar facilidade na hora que a pessoa vai ler, tá? O anseio pela liberdade eventualmente se manifesta. Pronto. O que eu também fico pedindo que vocês percebam é o seguinte. Deixa eu ver aqui um exemplo. Vamos aqui, olha. Liberdade é diferente, eu vou colocar aqui um versus, de libertar. Certo? Liberdade é o nome de uma condição, né? O nome de algo que está livre, né? Enfim. E libertar é um verbo. Quando eu vou lá e modifico o verbo, eu posso colocar assim, olha, eu liberto. Eu libertei. Eu libertarei. Então veja que aqui eu tenho uma noção que a gente já estudou em sala e que eu estou retomando aqui para já ficar introduzido bastante o que a gente vai precisar saber mais à frente, tá? O verbo, se você classificar o verbo meramente como ação, vai ter dificuldade porque tem substantivo que também dá a ideia de ação. Então, você pense, tente orientar, porque uma das coisas importantes quando a gente estuda isso é aprender a pensar por modelo, né? Então, tente perceber esse modelo e compreender o que eu vou dizer exatamente agora. Olhe, quer ver? Preste atenção ao que está aí na tela. Libertar é uma forma nominal do verbo. Tudo isso eu estou dizendo agora para vocês porque a gente já estudou, tá? Libertar é o nome de um verbo. É diferente de liberdade, que é um substantivo. Isso é o modelo que as gramáticas trazem. Então, o que o IF quer que eu pare para refletir com vocês é para mostrar essas nuances, tá? Por exemplo, olha, permanecer. Permanecer é um verbo na sua forma nominal. É o nome do verbo, é permanecer, tá? Agora, permanência é um substantivo. É importante vocês captarem essa explicação agora para vocês acompanharem bem as próximas aulas. Lá na frente, isso vai ser um conhecimento que eu vou retomar, tá? Então, por enquanto, ficamos com isso. Liberdade é um nome de uma condição de estar livre e tal, e libertar é um verbo, porque eu posso colocar na primeira pessoa, na segunda, na terceira, posso colocar no presente, no passado, no futuro, tá? É isso que eu queria ilustrar para vocês com essas frases. Certo? Tranquilidade? O que eu vou mostrar agora para vocês é uma espécie de repetição disso que a gente estudou agora, fazendo um exercício. Certo? Fazendo um exercício. Eu atualizei bem muito essas aulas para deixar a gente bem sintonizado com o que está rolando por aí. Olha, esse texto que está aparecendo aqui para vocês, ele é um texto que foi da prova do Enem, que foi aplicada agora recentemente. Ouviram falar da prova do Enem? Ouviram falar do tema que caiu e tal, da redação? Certo? Então, olha, o texto seguinte foi escolhido como texto de apoio, o texto motivador, né? Aquele texto que vem para você se situar no tema que você vai discutir. Para a prova de redação do Enem. Foi pelo menos 3 textos, né? Um com conceito de estigma, um infográfico, não é? Sobre a questão da doença mental no Brasil, e esse primeiro texto aqui, que eu achei bem interessante de trazer para nós lermos e para nós exercitarmos. Olha o que eu vou querer que a gente identifique, olha. Um caso de sujeito a cada período. Período nós já sabemos que é a parte do parágrafo, o texto todo se divide em blocos. Cada bloco ali é um parágrafo, e dentro do parágrafo eu tenho períodos. É assim que vocês vão escrever para o resto da vida, não é só para o professor Ciro. Tá? Para o resto da vida, é assim que a gente escreve língua portuguesa. Agora, eu quero mais do que tudo que vocês observem a conclusão a que nós vamos chegar quando eu mostrar o que eu vou mostrar para vocês. Tudo bem? Posso avançar? Entenderam qual é o exercício? Estamos revisando a noção de sujeito predicado, a noção de nome, no caso, nome específico, só um, substantivo e verbo. Tá? E vendo isso em textos reais da vida.
Então, texto 1 aqui, conseguem ver direitinho aí na tela, tudo tranquilo? Esse é um texto, gente, que é para ser lido imediatamente. É um texto que é para ser lido rápido. É um texto que está no site do governo federal. Então, não é para você demorar lendo. Então, mais ainda, a relação sujeito-predicado precisa estar clara. Então, eu vou marcar de verde, bem gritante, os sujeitos aqui a cada período 1, que é o que pede a tarefa, certo? A maior parte das pessoas, pronto, está aqui o sujeito. A maior parte das pessoas, deixa eu botar meu lapisinho aqui bem verdão também, pronto, para marcar o verbo. A maior parte das pessoas, olha, pensa. Perceba que entre aqui ficou um pouquinho mais complicado do que meus exemplos lá em cima de Martin Luther King, porque eu tenho uma informação entre o sujeito aqui, sujeito, a maior parte das pessoas, e o verbo aqui pensar que dá início ao predicado. Tudo isso que vem aqui até o ponto é o predicado. Juntamente com o que está aqui. Aqui também é o predicado. Certo? Nós vamos ter uma aula só sobre essa parte da ideia de tempo, que são os adjuntos adverbiais. Vamos ter uma aula só sobre isso. Mas, por enquanto, eu quero que vocês percebam olha, que entre o sujeito e o verbo desse sujeito foi colocada informação temporal aqui. A maior parte das pessoas, quando ouve falar em saúde mental, 2 vírgulas, né? Porque foi colocado entre o sujeito e o verbo, pensa em, quando ouve falar em saúde mental, pensa em doença mental. Mas a saúde mental, mais um aqui, olha. A saúde mental, e aqui mais um verbo, olha. Ui. Isso não, cadê? O lapisinho. Mas saúde mental implica muito mais que a ausência de doenças mentais. Está ficando claro para vocês? Mais um sujeito, olha. Pessoas mentalmente saudáveis. Está aqui o verbo, olha, diretamente ligado com pessoas mentalmente saudáveis. Compreendem. Aí tudo que vem depois aqui do compreende, tal e tal, tal e tal, é o predicado. Pessoas mentalmente saudáveis compreendem. Aqui eu tenho outro sujeito, aqui eu tenho o verbo desse sujeito, dando início ao predicado que começa aqui. Certo? Tudo tranquilo? O verbo e tudo que vem depois do verbo, e muitas vezes antes, como a gente está vendo aqui, compõe o predicado. É uma divisão que a gente está aprendendo a fazer nesses exercícios aqui. Certo? Uma parte é sujeito, outra parte é predicado. Toda vez que você tem um verbo ali, você vai observar isso, tá? Claro que quando a gente vai estudar na gramática, a coisa é minuciosa, tem os tipos de sujeito, as classificações, que não é o que eu estou interessado em fazer. Quem não entendeu ainda, vai entender agora. Eu quero que vocês cheguem à conclusão que eu vou mostrar já já. Estou marcando em verde para apontar. Até doença mental. Exatamente. Eu vou marcar com outro marca-texto aqui o predicado, para ficar mais claro. Em amarelo o predicado. O predicado é isso tudo aqui, olha, do primeiro período. A maior parte das pessoas é o sujeito. Quando ouve falar em saúde mental, pensa em doença mental, tudo isso é o predicado. Mas a saúde mental, isso tudo aqui é o predicado. Olha, implica muito mais que a ausência de doenças mentais. Pessoas mentalmente saudáveis, isso tudo aqui agora é o predicado. O que tem essas pessoas? O que eu quero dizer sobre elas? Compreendem que ninguém é perfeito, que todos possuem limites e que não pode ser tudo para todos. Elas, mais um caso de sujeito aqui, elas, está aqui o sujeito, e aqui mais um predicado. Vivenciam diariamente uma série de emoções como alegria, amor, satisfação, tristeza, raiva e frustração. Tudo que eu sublinhei aí é o predicado. E o que eu marquei aqui de marca-texto é o sujeito. O sujeito é a parte da minha construção aí, frasal, da minha oração, sobre a qual eu digo algo. É uma oração porque tem verbo, tá? Aqui o verbo, olha. Vivenciar. Vivencia diariamente uma série de emoções, como alegria, amor, satisfação, tristeza, raiva e frustração. São capazes de enfrentar. Quem é que é capaz de enfrentar? Aqui eu tenho um sujeito que a gente já estudou, que é quando o sujeito está apagado, né?
pelo verbo, aqui de terceira pessoa, né, sobre quem eu falo está no plural, tá? São. Quem são capazes de enfrentar os desafios e as mudanças da vida cotidiana? Quem? É o elas, que está aqui, é o elas é que são capazes, é o elas, e esse elas retomam, olha, pessoas mentalmente saudáveis. Então, pessoas mentalmente saudáveis são capazes de enfrentar os desafios e as mudanças da vida cotidiana com equilíbrio. E sabem, quem é que sabem? É o elas sabem, que é, por sua vez, pessoas mentalmente saudáveis. Gente, se numa prova vocês se depararem com uma questão de marcar, e essa questão de marcar, você está lá, estudou foi muito para trabalhar na prefeitura da sua cidade, ou no governo do estado, ou para o governo federal, enfim, um cargo aí para ganhar R$ 5.000 e tal. E aí tem uma questão lá de gramática, como essa que a gente está estudando, aí diz assim, o sujeito, ou os sujeitos, enfim, o sujeito dos verbos, das formas verbais são e fazem. Aí você vai ter de escolher uma letra certa. Certo? Essa questão que eu estou elaborando é cruel, viu? É elas aqui, não é? Elas vivem. Elas são capazes e elas sabem. Eu pergunto para vocês, letra A, o sujeito aí é pessoas mentalmente saudáveis. Letra B, o sujeito é elas. Qual é a letra certa? Responda para mim. Letra A, o sujeito é elas. Letra B, pessoas mentalmente saudáveis. Respondam para mim. Letra A ou letra B? É, a gente pode dizer que dependendo da análise, o sujeito é um ou o sujeito é outro, né? Agora, o desafio de vocês, e é uma maturidade que eu estou passando para vocês, é resolverem as provas anteriores do seu concurso para ver como é que quem elabora a prova considera, viu? Eu marcaria que é elas, o sujeito. Agora, pode ocorrer de a questão vir dizendo que o elas é apenas uma retomada do que realmente é o sujeito. Tá? Se fosse para chutar, eu chutaria no elas, que é o mais próximo. Tá? Eu estou mostrando para vocês o que é refletir sobre os processos de categorização e o que é olhar para um texto e saber fazer análise, saber problematizar. Eu tenho a informação de que tem uma pessoa vendendo curso e tendo muitos seguidores na internet. Não sei o nome, nem seria o caso de contar. Mas eu tenho a informação de que o curso custa R$ 700 para aprimorar a leitura e quem me contou isso disse que era fazendo exatamente isso que eu estou mostrando para vocês aqui. Eu não concordo com muita coisa do que há lá naquele curso, por causa do tipo de formação que eu tenho, da pessoa que eu sou, mas com a ideia de que, se eu, como falante do português, se eu não sei olhar e perceber o que é sujeito e o que é predicado quando eu vou ler, eu estou com uma dificuldade aí no meu aprendizado de conseguir decodificar o texto. Agora, também ficar só na decodificação é pouco. Agora eu tenho que partir disso. Tá certo? Então, o que eu quero é que vocês treinem, olhem essa aula de novo, vejam esse material que está postado lá no sistema. Eu quero que vocês saibam perceber essas relações. Esse verbo aqui de são capazes de enfrentar os desafios e as mudanças da vida cotidiana com equilíbrio, esse são é o retomo elas aqui como sujeito, elas são. Esse elas aqui retoma pessoas mentalmente saudáveis. Então, quem não é capaz de enfrentar as mudanças da vida com uma serenidade, com uma tranquilidade, é uma pessoa que não é considerada mentalmente saudável. Outra coisa, sabem procurar ajuda quando tem dificuldades em lidar com conflitos, perturbações, traumas ou transições importantes nos diferentes ciclos da vida. É louco quando a gente pensa que resolveu a vida, surge um novo ciclo, surge uma nova realidade, você adota um filho, uma filha,
casa, perde uma pessoa que você ama, é abandonado, ou a pessoa que você contava ali para a sua vida toda acaba morrendo e você não espera, surge um novo ciclo de vida. Ou então a gente adquire uma doença, né, e tem que aprender a lidar com ela. Essa questão do Enem e esse texto de apoio aqui que está no site do Ministério da Saúde, muito importante para a gente parar para pensar nessa nossa época, né? Então, outra vez, perceber que o sujeito de sabem é o elas aqui, que por sua vez retomam pessoas mentalmente saudáveis. Ok? Beleza? E procuram ajuda quando tem dificuldade em lidar com conflitos, perturbações, traumas ou transições importantes em diferentes ciclos da vida. Olha de novo. A saúde mental de uma pessoa, isso tudo é o sujeito. A saúde mental de uma pessoa, sujeito. Está é o verbo, começa aqui o sujeito. Está relacionada à forma como ela, aí aqui novamente eu tenho um sujeito, e aqui eu começo outro predicado. Reage às existências da vida e ao modo como harmoniza seus desejos, capacidades, ambições, ideias e emoções. Então, outra vez aqui eu tenho um sujeito aqui que é o ela, novamente, olha. A saúde mental de uma pessoa, esse ela aqui retoma. Não, não é isso não. E a forma como ela reage. Aqui eu tenho outro sujeito, aqui outro predicado com o verbo, como harmoniza. Aqui eu tenho outro sujeito, outro verbo, aliás. O sujeito aqui está implícito, né, que é esse ela. Harmoniza seus desejos, capacidades, ambições, ideias e emoções. Todas as pessoas, está aqui mais um sujeito, todas as pessoas, vejam aí, podem, aqui mais uma vez o verbo, né? E aqui começa o predicado, apresentar sinais de sofrimento psíquico em alguma fase da vida. Todo mundo está sujeito a isso. Pessoal, eu acho que esse texto deixou muito claro para a gente a noção de sujeito, aquilo sobre o que eu falo alguma coisa, verbo, que é uma palavra que situa a ideia em quem fala, com quem se fala, ou sobre o que, sobre quem se fala, e situa no tempo. Todos os verbos aí me parece que estão todos no presente, né? E todos combinando com o sujeito. Se o sujeito está no plural, o verbo fica no plural. Se o sujeito está no singular, o verbo fica no singular. Está aqui, olha. Elas sabem. Aqui o M, indicativo de plural. O S, indicativo de plural. E aqui, olha, a saúde mental de uma pessoa está aqui singular e aqui também singular. O que eu vou querer que vocês façam como atividade avaliativa é exatamente esse exercício em outros textos. E eu estou tendo um trabalho danado. Ela reage, é sujeito, é ela que é sujeito. É o ela que é sujeito. O reage já é o verbo. Certo? Qual é a conclusão? Pessoal, isso aqui é uma coisa que ajuda demais vocês. Prestem atenção a essa conclusão e é uma coisa para vocês tomarem nota. Conclusão a que se pode chegar. Quando você olha para esse texto, você vê, olha, a saúde mental, pessoas mentalmente saudáveis, aí elas, pessoas mentalmente saudáveis, são capazes, pessoas mentalmente saudáveis, a saúde mental. Quando eu marco o sujeito, anotem isso que está aí, olha. Qual é a conclusão ao que eu chego? Identificar os sujeitos em um texto revela o tema predominante. Todo mundo entendeu isso? Quando você for ler um texto, quando você destaca os sujeitos, eu não estou pensando aqui o sujeito na minúcia gramatical. Eu peço que quem tiver pergunta que escreva, tá? Para não sair a voz de vocês gravada, ficar lá no YouTube e tal. Vocês escrevem que eu já vou respondendo aqui. Às vezes eu respondo sem nem repetir a pergunta, já vou respondendo. Então, anotem isso. Identificar o sujeito ajuda exatamente a eu perceber qual é o tema que predomina no texto. Quando vocês forem fazer uma questão de prova, ou no Enem ou num concurso, e a questão lá perguntar, o tema predominante no texto é, vocês vão para o texto, marcam os sujeitos. O sujeito vai revelar para vocês sobre o que é que o texto fala. Porque aquilo sobre o que eu falo, eu vou repetindo, repetindo, repetindo. Como o tema da redação do Enem era falar sobre estigma
em relação a pessoas que têm problemas com saúde mental, né? Enfim, problemas, eu não lembro como é que a prova diz, mas que tem algum aspecto do seu comportamento que é considerado como um aspecto, enfim, tido como doença, então o seu texto ia repetir essa ideia diversas vezes, porque ele é sobre um tema só. Certo? Então, mostrando aqui, mais uma vez, essa questão da diferença entre verbos e sujeitos. Olhe, desejo é o nome de alguma coisa que a gente sente, não é? Isso é um substantivo. Desejar é o verbo. Desejar é o verbo. Por que é verbo? Porque eu posso colocar na primeira pessoa eu desejo, ou eu posso colocar assim na segunda pergunta, na segunda pessoa, tu desejas. Ou na terceira, ele deseja, tá? E eu estou colocando aí o que eu estou dizendo no presente, eu situo no tempo. A mesma coisa, olha, com capacidade. Capacidade é o nome de algo. Agora eu posso dizer capacitar. O IF capacitou 300 técnicos em recursos pesqueiros, 300 técnicos em química. Entenderam? Ambição é o nome de algo, né? Um sentimento de querer muitas coisas, né? Quem quer muita coisa tem esse sentimento, é o nome de um sentimento, vamos dizer assim, tá? Agora eu posso dizer ambicionar, como aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, né? Então eu ambiciono, vocês ambicionam, todos nós ambicionamos, tá? Ou ele ambicionou no passado, ou vocês ambicionarão uma vaga na universidade, uma coisa que a gente quer muito, né? Compreenderam? Tudo tranquilo? Agora eu vou começar a ler com vocês esse texto que está lá postado para vocês continuarem o simulado, já treinando aí para a atividade avaliativa. Vou me demorar nisso aqui mais 3 minutos, tá? A atividade que vocês vão fazer é essa, e eu vou destacar essa parte aqui, olha. Copie manualmente o texto ligado ao seu nome pela mesma numeração. Então, lá tem o seu número de chamado, o seu número no swap, vai ter um texto lá. Vamos supor que você é o aluno número 35 e você é a aluna número 33. Você vai para uma tabela que eu vou disponibilizar lá para vocês, uma tabela não, um arquivo do Word, vai estar lá o texto 33, o texto 34. Aquele ali vai ser seu texto de estudo. Eu vou levar um texto para cada um de vocês. Eu não vai fazer redação para esse momento nosso aqui, para essas 3 semanas. Vocês vão fazer uma cópia à mão do texto. E quando vocês copiarem esse texto à mão, vocês vão identificar para mim uma coisa muito simples lá. 2 casos de sujeito, vai ter 1000 casos, vocês só vão identificar 2. Então tem que ser corretamente mesmo, tá? Não vai ter meio termo. É certo ou errado. É 10 ou 0. Um caso de predicado, vou marcar, né, o verbo e tudo mais que compõe o predicado. Um caso de complemento verbal, que nós estudamos em sala e eu vou revisar mais na frente, tá? E um caso de complemento nominal. É essa tarefa que vocês vão fazer para fechar essa nota da atividade da primeira unidade, certo? Agora, tem uma ressalva aqui, olha, se o texto na versão virtual exceder 2 páginas, certo? Essa será uma das notas, porque já tem outras lá das atividades que vocês fizeram. Então, se o texto tiver exceder 2, não, desculpa, que aí é cruel demais. Se o texto exceder 1 página, certo? Se o texto tiver mais de 1 página virtual, você copia só uma. A tarefa poderá ser cumprida com a cópia de apenas 1 página manuscrita, certo? De apenas uma, melhor ficar assim, das páginas digitadas. Pronto, é isso que eu queria dizer. Certo? Então, na hora que vocês olharem lá o seu texto, vai ter texto pequenininho, de 1 páginazinha, e vai ter um texto um pouco maior. Eu recomendo que você leia o texto maior, leia todo, e você vai copiar ali só a primeira página, porque senão já seria demais. Eu quero olhar como é que está, o texto estará na semana 3. Eu vou postar, estou organizando, porque são muitos textos, né? Ainda não consegui, estou no 40 e pouco. Estou lendo muito, viu? Certo, pessoal? Então é essa a tarefa. Só para começar, mais 1 minuto aqui nesse texto, a parte inicial só nessa parte aqui, para ver se eu já consigo cumprir tudo o que eu estou pedindo aqui
nessa atividade, para vocês verem como ela é uma atividade muito fácil de ser feita, muito tranquila. Então tá aqui, olha. O texto que vocês vão receber vai ser um texto que tem a ver com história. Cada um de vocês vai receber um texto diferente. Eu fui a um site e peguei vários textos, cada um deles sobre um tópico da história. Regime militar, regime época imperial, enfim, fui lendo lá e fui organizando. Estou pegando os que eu acho que é mais interessante para a gente quanto à forma, tá? O que eu quero dizer? Pois bem, então vai ser um texto semelhante a esse que vocês têm aqui diante de vocês. Eu vou fazer essa tarefa agora em 2 minutos. Essa que está aqui, olha. 2 casos de sujeito. Vamos ver se eu encontro. As disputas familiares entre 3 primos que desencadearam a Primeira Guerra Mundial. Certo? Não vou analisar o título. Redação, BBC News, Mundo, Guerra na Europa. Aqui, Guilherme II, Alemanha. Jorge V da Inglaterra e Nicolau II da Rússia. Esses seriam, né, 3 primos irmãos que na briga entre eles acabou gerando a Primeira Guerra Mundial. Aqui é a legenda da foto, né? O Kaiser Guilherme II à esquerda, o czar Nicolau II à direita, eram primos do rei britânico Jorge V ao centro. Todos faziam parte da família real. Aqui eu já mataria a letra A. Vamos matar a letra A, vamos encontrar os 2 sujeitos. Vamos lá, rapidinho. Olhe, o Kaiser Guilherme e o czar Nicolau, isso aqui é o sujeito. Já encontrei um. Aqui o verbo, olha. Eles eram primos do rei britânico Jorge fulano de tal, quinto ao centro. Pronto, isso aqui tudinho é o predicado. Então já encontrei um predicado. Quantos predicados está pedindo ali? Só um, né? Muito fácil, meu Deus do céu. Vamos ver se tem outro sujeito aqui. Todos faziam, tá aqui todos, olha. Todos é o quê? Sujeito. Todos faziam parte. Aqui, olha, é o todos que fazia, é o verbo que se relaciona diretamente, parte da família da Rainha Vitória. Isso aqui é outro predicado, mas eu só pedi um. Já matei os 2 sujeitos e os 2 predicados. Certo? Aí, olha, o que mais que pede? Complemento verbal e complemento nominal. Vamos ver se tem aqui. A Primeira Guerra Mundial foi um marco. O que é um marco? É um marco em alguma coisa. Então, aqui eu tenho um substantivo, estou terminando, isso aqui a gente vai estudar mais na frente, eu já estou introduzindo e, ao mesmo tempo, retomando, porque a gente já estudou. Isso aqui é um substantivo que exige um complemento, marco na história. Então, isso aqui é um complemento nominal. Então, já matei mais um, complemento nominal. E o complemento verbal, deixa eu ver se tem. Não se tratou apenas. Então, o que não se trata de algo. Então, não se tratou apenas de um confronto. Então, isso aqui eu tenho um complemento verbal. Então, veja que só nesse trechinho eu já teria matado a tarefa. Mando o manuscrito, analiso um trecho ou mais de um trecho para cumprir a tarefa e resolveu. Certo? Eu vou parar aqui a gravação. Foi programado para ser 45 minutos, eu segurei um pouquinho no final, no começo, para todo mundo entrar, né? Por isso que a gente está terminando aqui um minutinho depois.